este grande homem, sobre aquilo que Deus deixou registrado, de um homem que Deus levantou para nos dar a instrução, através da sua vida, para mostrar que Ele é Deus nos céus e na terra, que Ele pode fazer todas as coisas, e Ele pode me usar e te usar também, porque Deus deixou aqui registrado, que Daniel, um homem que um dia saiu da sua nação, não pela sua própria vontade, mas porque foi resgatado, foi tirado, saiu como escravo para uma outra nação, mas ele não perdeu a sua identidade, ele não perdeu aquilo que ele tinha no seu coração, o conhecimento e o desejo de servir ao Senhor e reconhecer que só Deus pode todas as coisas, não importa a situação, não importa o local, não importa o que esteja acontecendo, mas o importante é você não esquecer de que Deus é Senhor sobre todas as coisas, e Ele contempla todos os moradores da terra, e qualquer situação, os olhos do Senhor, as mãos do Senhor estão sempre estendidas, e não há lugar onde que Deus não alcance, onde que Deus não esteja presente, se você o chamar, o clamar e confiar nele. E Daniel era este homem, um jovem que foi para a Babilônia como escravo, mas nós vimos na capítulo 1, que logo ao chegar, foi colocado junto com as pessoas que foram para aquela nação, e ali foi tentado introduzir na sua vida mudança de identidade, mudança de costumes, mudança de ser, para adquirir novas formações. Daniel era um homem que tinha capacidade, um jovem que era instruído, mas foi tentado mudar aquilo que ele tinha, a sua essência. Mas Deus, através do Espírito Santo, colocou no seu coração que ele deveria permanecer fiel ao Senhor, e não se contaminou. Ele não se deixou levar pelos pratos, aquilo que foi oferecido. Como escravo, ele poderia ser foi uma pessoa bem sucedido, mas tinha tudo, e ele poderia comer das coisas melhores que o rei da Babilônia oferecia, mas ele não se deixou contaminar pelas coisas que era aparência, mas que no fundo havia algo que não agradava a Deus, e Deus o honrou. Deus o deu sabedoria, e a Bíblia diz que, além de sabedoria, conhecimento que deu para ele, através daquilo que ele colocou no seu coração, Deus deu para ele também visões, sonhos, deu algo que é de excelência, algo que só a ele, pela sua fidelidade, Deus deu. Versículo 17 do capítulo 1 de Daniel diz assim: ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência, em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. É só uma introdução do texto, capítulo 2, que nós vamos ler. E eu quero ler no capítulo 2, versículo 19, que nos fala, que diz assim: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus. Deus é aquele que revela os sonhos e os segredos do coração do homem, que só Deus conhece, mas Ele pode fazer com que o seu servo fiel, aquele que realmente busca ao Senhor, possa compreender aquilo que Deus tem para ele, e às vezes até para os seus e a sua nação. Foi o caso de Daniel. Deus deu para ele uma revelação do contexto em que nós vamos ver que no versículo 1 a seguir, do capítulo 2,
como Deus tinha honrado a Daniel, tinha colocado ele entre aqueles príncipes como sábio, o inimigo de nossas almas, ele continua todos os dias, ele está sempre buscando a quem possa tragar. A vida do cristão é de lutas, mas é de vitória em vitória. Se você permanecer fiel ao Senhor, a vitória sempre vem. As lutas aparecem, mas o Senhor está sempre concedendo vitória. E aqui no capítulo 2, diz que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, logo na sequência, o rei teve um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono, ele esqueceu. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o sonho, e eles vieram e se apresentaram prontamente ao rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. Você imagine, você sonha, os seus sonhos, outro pode saber. Você sonhou hoje, amanhã você não conta o sonho para outra pessoa. Diz: fala o sonho que eu sonhei. Você consegue fazer isso? Ninguém na terra, se não for com a ação de Deus, jamais pode conseguir falar o sonho de outro, a não ser que você revele. Alguém só pode falar, comentar, sugerir, opinar ou fazer qualquer coisa do seu sonho se você contar. Mas se você não contar os seus sonhos, só Deus sabe, porque foi Ele que deu o sonho para você. Nós temos o exemplo lá de José. Quando José sonhou, os irmãos do seu pai não sabiam os seus sonhos, mas quando ele contou os seus sonhos, perturbou e preocupou os seus irmãos, gerou inveja e contenda. Os seus pais ficaram preocupados, mesmo sabendo que aquilo vinha de Deus. Mas quando o rei sonhou, ele disse: olha, eu sonhei o sonho, e o sonho foi tão terrível, tão tremendo, que eu me perturbei e esqueci o sonho. Mas eu preciso saber deste sonho. O que é que foi, o que é que queria dizer o sonho? O que quer dizer os sonhos? E aqueles homens, todos os sábios, foram prontamente para ajudar o rei, mas eles não sabiam os sonhos. E o rei respondeu, e os caldeus disseram ao rei, em síriaco: ó rei, vive eternamente, e dize os sonhos a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado, e me não fizeste saber o sonho e a sua interpretação. Se não me fizeste saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas ficarão em monturo. O rei ficou preocupado e irado quando os sábios quiseram saber o sonho para poder te dar a interpretação. Porque homem nenhum consegue saber sonhos se Deus não revelar. Mas o rei ficou muito furioso e angustiado, e ele sentenciou aqueles homens. Quando ele percebeu que realmente eles não conseguiam saber os sonhos, ele deu a sentença que eles deveriam ser mortos. E eu quero adiantar aqui que Daniel também fazia parte do grupo dos sábios. Ele não tinha ido à presença do rei naquele momento, mas ele sabia, ele fazia parte. E quando a sentença saiu, a sentença alcançou a Daniel e aos seus amigos. E a sentença era a sentença de morte. Mas o crente fiel, o crente que permanece na presença do Senhor, Daniel era fiel ao Senhor, temente ao Deus dos céus, ao Deus dos seus pais, ao Deus de Israel. Quando ele ficou sabendo,
ele falou para o capitão: porque se apressa em executar o mandato do rei. E quando ele ficou sabendo realmente da causa, ele falou: não, esse não é causa de homem, isso é causa que vem de Deus. Me coloque na presença do rei, que eu vou pedir para ele um tempo, e eu vou conversar com meu Deus. Quando você tiver algum problema, tiver algo que surgir na sua vida, que venha, que o inimigo queira montar um laço, e você não consegue compreender, você não consegue entender, você não consegue saber por quê, peça para Jesus, clame ao Senhor, busque a sua presença, que Ele é Deus que revela, é Deus que mostra, é Deus que dá visões e sonhos, porque Deus disse na palavra, que Ele deu para Daniel, antes disso acontecer, deu a Daniel o dom, algo dos céus, visões e sonhos, que ele poderia conseguir isso, se ele buscasse. Quando nós permanecemos na presença do Senhor, e não nos contaminamos, nos mantemos fiéis, Deus honra, como honrou a Daniel. As lutas vêm, as dificuldades vêm, e você fica, imagina, perguntando: Senhor, por que isso? Porque Jesus já disse, em João 16:33, ele disse: olha, eu vou te falar por que as coisas vêm, porque eu já tenho avisado, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. Quando a angústia, quando a dificuldade vem, quando a luta, a tribulação vem, o Senhor já te avisou: tenha paz. Eu já tenho consolado, eu tenho mandado o Consolador, tenho dito isso, para que tenhas paz. No mundo tereis aflições, neste mundo tereis aflições. O Senhor já nos disse isso, já nos antecipou as dificuldades, os problemas que poderiam acontecer nesta vida. Mas Ele diz: olha, tenha bom ânimo. Se você tiver bom ânimo, pensamento positivo, convicção que Deus está contigo, que Deus não te abandona, que Deus não vai te deixar, que Deus vai suprir a sua necessidade, que Ele é o general de guerra, que Ele vai lutar as tuas guerras e revelar os sonhos e os segredos do homem. Você tenha bom ânimo, porque no mundo tereis aflições. O Senhor Jesus falou assim: eu venci, e se eu venci, vocês vencerão também, porque eu estarei contigo, eu vou pelejar com vocês, onde quer que vocês estiverem, eu estarei junto, porque eu venci o mundo, e vocês vencerão. Sabe por quê? Porque eu, disse Jesus, sou o refúgio. Quando você precisar de um socorro, eu sou o refúgio. Daniel, quando ficou sabendo aquilo lá, ele precisou de um socorro, do refúgio. Ele voltou para sua casa e falou para os seus amigos: olha, vamos pedir a Deus misericórdia, vamos clamar ao Deus dos céus misericórdia, para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa revelar os segredos e os sonhos que o rei está precisando saber. Que isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus. Deus pode revelar os segredos, aquilo que você precisa. Você pode estar com a sua alma angustiada no dia de hoje, preocupado com o dia de amanhã, mas não se preocupe com o dia de amanhã não, porque Deus é quem cuida do hoje e cuida do amanhã. É Deus que sabe o que você necessita hoje, e Ele já está preparando aquilo que você precisa amanhã. Você está preocupado com os seus, você está preocupado com os seus filhos, você está preocupado com a sua família, você está desempregado, as contas estão à sua porta, mas o que será de mim? Não se preocupe, o Senhor te manda maná hoje, Ele te dá visões, segredos, para você vencer o dia de hoje, e o dia de amanhã Ele está cuidando. Basta a cada dia o seu mal, o Senhor está cuidando de você. Não se preocupe. Daniel voltou para sua casa e disse: vamos orar, para que Deus revele, tenha misericórdia, o Deus dos céus, este segredo. E Daniel foi aos seus companheiros, e no versículo 19 que eu li, diz que quando eles começaram a orar, começaram a consagrar, começaram a buscar a presença do Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, não importa a dificuldade ou problema, a porta que está fechada, a enfermidade que apareça, quando nós nos clamamos, nos descemos na presença do Senhor, Ele inclina-se para
ouvir a mim e a você, e responde segundo a sua boa vontade, e ele nos concede a vitória. E ele concedeu para Daniel, e Daniel disse: e foi revelado o segredo a Daniel. E sabe o que Daniel fez? Daniel louvou a Deus, Daniel adorou ao Senhor, Daniel glorificou, porque ele não era nada, nós não somos nada, não podemos nada, mas Deus é tudo, Deus pode tudo, é Deus que faz na minha e na sua vida, e quando Deus faz, Ele faz aquilo que é bom, e nós não devemos nos gloriar, nos vangloriar, porque é Deus que faz, e Deus usou de misericórdia. Os segredos que nós muitas vezes queremos, precisamos, mas Deus está sempre pronto a nos ajudar. E aí Daniel foi louvando a Deus, e ele disse: olha, sabe por quê? Porque é Deus que tira, é Deus que coloca, é Deus que muda. Não se preocupe com a situação de hoje, sabe por quê? A situação de hoje, para mim e para você, pode ser difícil, mas para Deus não há nada impossível, para Deus não há nada que não possa ser mudado. E Daniel disse: olha, Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis, Ele estabelece os reis, Ele dá sabedoria ao sábio e ciência ao entendido. Quem faz isso? É Deus. Deus é que nos capacita, Deus é que nos instrui, e Deus é que nos honra, mas nós precisamos reconhecer que tudo vem de Deus. Quando? Quando diz o Senhor Jesus lá em Mateus 21, 22, em oração, quando pedir crendo, recebereis. Quando nós pedimos com convicção, quando o problema surge, o segredo do rei, ninguém poderia saber. Os próprios magos assim: esta causa, este segredo, homem nenhum, aquele que habita na terra, que tem carne, não consegue revelar, porque isso vem dos céus. Eles não entendiam, mas isso vem dos deuses. E Daniel sabia que quem sabia, quem poderia revelar, era o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, general de guerra. E foi a ele que ele foi buscar. Daniel e seus amigos foi buscar este Deus que tudo pode, porque sabia que a revelação vinha dele, porque quem pode dar é Deus. E Deus revelou para Daniel, e prontamente, aquilo que eu e você precisamos, como já citamos aqui, Mateus, o Senhor Jesus falando: se você tem uma causa, que é os seus olhos, que é o seu coração, que diante de você, você acha, você pode ver que não tem solução, que é impossível diante de ti, para Deus não é impossível. Para Deus não é impossível, porque para Deus não há nada impossível. Quando você crê, quando você busca, quando você se entrega verdadeiramente, e você nesta manhã, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, seja dependente de Deus, que Ele vai fazer algo especial na sua vida. Porque Ele disse para o povo: olha, não se preocupe. Esse mesmo povo que estava no cativeiro, Jeremias sendo usado por Deus: olha, não se preocupe, eu tenho para vós pensamentos de paz, pensamentos bons, pensamentos de vitória, pensamentos de alegria, para que prospere. Não fique desanimado, porque mesmo que eu e você, muitas vezes nós falhamos, porque erramos, pecamos, mas quando nos reconciliamos com o Senhor, quando nos chegamos diante da sua presença, quando chegamos diante dele, reconhecemos que nós somos falhos, pecadores, miseráveis, necessitados da sua ajuda. Ele se levanta com a sua mão poderosa e misericordiosa. Ele nos traz o refrigério, o socorro, o refúgio, a fortaleza, nos coloca de pé novamente para nos fazer vitoriosos. Por quê? Porque Ele é Senhor da minha e da sua vida. Só Ele pode mudar a história. E Ele mudou a história de que eram pessoas, muitos sábios daquele país, da Babilônia, estavam condenados. Eles estavam condenados à morte,
porque homem nenhum poderia revelar segredo. Mas ali havia o crente fiel. Havia Daniel e seus amigos, que era temente, era fiel e que honrava ao Senhor. O ambiente que você esteja, talvez esteja condenado à destruição, ao pecado, ao mal, mas lá está você, como coluna. Deus tem colocado você na sua casa, no seu trabalho, na sua família, como coluna para quebrar o laço do inimigo, para repreender o mal, para, em nome de Jesus, curar o enfermo, libertar aquele que está aprisionado do demônio, porque você é canal de bênção. Daniel foi o socorro para aquelas pessoas, porque Deus usou a Daniel e pode te usar neste dia. Deus quer te usar, mas você precisa dar lugar para o Senhor. Você precisa reconhecer que Ele é Senhor de todas as coisas. É Ele que revela os sonhos e os segredos que estão no coração do homem. Só Deus pode revelar. Quando você busca o Senhor abre as janelas dos céus para te ajudar, para te socorrer, para ser contigo. Então eu quero dizer para você, não se preocupe. Jesus disse, Mateus 6:31, buscai primeiro o meu reino, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que o seu filho, sua filha precisa, que o seu lar está precisando, a porta, a enfermidade que precisa ser curada, o mal precisa sair, Deus pode suprir, quando você buscar a Ele. Daniel, na hora da necessidade, ele foi para sua casa e falou para os seus amigos, olha, vamos buscar a Deus, porque nós precisamos da sua misericórdia, para que Ele revele o segredo do rei. E eles buscaram ao Senhor em oração, e Deus revelou para Daniel, e Daniel louvou a Deus e glorificou, porque só Deus é aquele que revela os sonhos, os segredos, muda tempo, muda hora, coloca rei, tira rei, dá sabedoria e ciência ao homem. É Deus que faz. O homem não pode, mas Deus pode. E quando Daniel chegou diante do rei, pediu para ser introduzido e colocou lá. O rei falou, você pode revelar os sonhos? Você pode falar o que aconteceu? Daniel falou, Daniel foi humilde. Às vezes Deus nos ajuda, nos prospera, faz a gente crescer na terra, e as pessoas olham, olha, aquele irmão é uma benção, aquela irmã é uma benção. E aí você se toma para si. Você toma para si aquilo que é de Deus. Deus te deu e você toma para si. E aí você se ensoberbece. Mas a lição de Daniel é que Daniel disse, Rei, versículo 27, e respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábios, que era ele fazer, eram sábios, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir ao rei. Eu não posso, quem pode é Deus. Você não pode, quem pode é Deus. Aí ele falou, mas há um Deus que pode todas as coisas, há um Deus que pode todas as coisas, mas há um Deus no céu, ao qual revela segredos, pois Ele fez saber, foi Deus que fez saber. Deus dá revelação para mim e para você todos os dias, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós nos chegamos a Ele, Ele se revela para mim e para você. O desejo, o anseio da sua vida é Deus que pode revelar, Deus pode conduzir. Há um Deus nos céus, o qual revela segredo, pois Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há no fim dos dias. Ou seja, havia uma preocupação. O rei se ensoberbeceu, cresceu muito, mas Deus do céu estava contemplando. Deus tinha falado para Jeremias, olha, tudo vai dar. Jeremias usado por Deus, falou para o povo de Israel, Deus criou os céus e a terra, criou o homem e a terra e tudo, e sabe o que Ele faz? Ele dá para quem Ele se agradar, Ele dá para quem Ele quer. Jeremias 29, se eu não estou enganado, Ele dá para quem Ele quer, versículo 5, e deu para o rei da Babilônia
Este período agora é do rei da Babilônia. Mas quando ele tomou para si, passou o período, ele começou a soberbecer. E Deus estava contemplando. Deus estava contemplando. E chegou o momento, Deus falou assim: eu vou mostrar para ele o que será o fim dele. Eu vou mostrar para ele o fim dele, porque ele não é nada sem mim. E mostrou para o rei da Babilônia. E quando ele teve isso, ele se perturbou, esqueceu o sonho. Mas Deus usou Daniel para trazer o sonho para ele e mostrar para ele que ele não era eterno, que ele não era permanente. Eu e você somos temporários. Hoje estamos aqui, mas Deus é eterno, Deus permanece. Deus levanta homem, Deus tira do monturo o pecador, o pobre, o necessitado, aquele que está na lama do pecado, e faz sentar com os príncipes. E tira o soberbo, tira aquele que não está agradando ao Senhor e coloca outro no lugar. Então tomamos cuidado, tome cuidado, porque Deus contempla todas as coisas. E Deus mostrou para ele: olha, não se preocupe, rei, a visão é terrível, o que você viu era grande demais. Você viu lá uma imagem, você é só a cabeça, mas depois de você vai vir mais coisas, vai vir outro, você é passageiro. Eu não quero entrar nesse tópico, porque o horário já está indo. Então Deus mostrou para aquele rei, como mostra para mim e para você, que nós somos dependentes do Senhor, nós dependemos de Deus, nós estamos na dependência de Deus. Você é dependente de Deus, onde você estiver, no seu carro, na sua casa, na sua empresa, esteja no hospital, não se preocupe em buscar ao Senhor. Esse momento difícil, essa dificuldade, você precisa ser dependente de Deus. O Senhor Jesus, falando em João 15:5, diz: olha, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Sabe por quê? Porque sem mim, nada podeis fazer. Sem Deus, eu e você não somos nada. Não importa a posição que você está hoje, Deus pode tirar. Não importa a posição que você está hoje, Deus pode te colocar, pode mudar. Porque é Ele, quando Deus revelou para Daniel louvou a Deus e disse: olha, este Deus é Ele que muda tempo, Ele muda as horas, Ele remove rei, Ele estabelece rei, Ele dá sabedoria aos sábios e ciência. Quem é que faz? É Deus. O que é que nós devemos fazer? O que é que você precisa fazer? Fazer como disse o salmista, no Salmos 90, versículo 2, se eu não estou 12, se não estou enganado. Pedir ao Senhor, ensina-nos, Senhor. Ensina. Se eu falta sabedoria para mim, me dá sabedoria. Ensina-me a remir o tempo, a procurar servir ao Senhor, te agradar. Ensina-me a remir esse tempo na tua presença, te servindo, te adorando, te engrandecendo, fazendo a tua vontade, desviando do mal, praticando o que o Senhor deseja. E nesta manhã, Deus tem algo especial para mim e para você. Deus quer entrar na sua família, quer quebrar o laço, quer repreender o mal, usar você como instrumento de salvação, usar você como instrumento de cura. Em nome de Jesus, Ele quer te usar para salvar, Ele quer te usar para curar, Ele quer te usar para transformar vidas, para estabelecer reinos e tirar reinos. Você é um profeta, você pode ser uma profeta de Deus, usado por Deus, para fazer com que aquilo, que a tempestade, onde você está, pode estar uma grande tempestade, mas você pode ser instrumento de Deus. Busque ao Senhor. Se está difícil, sabe, entra no teu quarto, abre a porta, entra dentro, fecha a porta e fale com Jesus. Fale em particular. Ele vai te revelar para você, sabe o quê? Os segredos dos céus, os sonhos que você precisa, aquilo que você necessita, Deus vai te dar. Porque só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. E eu queria... O horário já deu ou não? Como o horário já estendido, tem mais palavras para vir. Você continue aqui. Continue.